Então vamos começar falando um pouquinho de algo que vocês quase não gostam. Essa pressão política sobre o mercado financeiro. Então ontem a gente já tinha começado o dia, né, nessa expectativa da PEC da gastança, vai ser 200 bi, vai ser 70 bi, tem outras duas propostas alternativas, uma de 70, uma de 85, a proposta que ainda não foi apresentada, é importante frisar isso, existe uma minuta que foi divulgada, mas nenhum senador ainda apresentou essa proposta, né, tomou para si e apresentou essa proposta para o Congresso Nacional avalizar e avaliar, discutir e então aprovar ou não, mas ela prevê ali 200 bi extra-teto e o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, fora do teto pelos próximos, aliás, por tempo indeterminado, né? O que o Congresso vai definir aí agora é o valor e o tempo para essa licença aí de gastos. E enquanto ele faz isso, o mercado olha com um pouco de desconfiança para o arcabouço fiscal brasileiro, e isso custa dinheiro, como eu costumo falar para vocês, e isso é refletido lá no custo do dinheiro, que é a taxa de juros. Tá? Mas vamos falar, porque ontem, além desse problema da PEC aí, vamos falar da PEC primeiro. O Rodrigo Pacheco, presidente lá do Senado, falou que ainda não há consenso aí, ó, sobre a PEC da gastança. Pode baixar aí, Matheus, valeu. Segundo ele, não há consenso, o único consenso que há é a necessidade de o Congresso Nacional dar solução ao espaço fiscal que possa fazer implementar um Bolsa Família a partir de janeiro e, em definitivo, no valor de R$ 600. Ele disse ainda que a questão é um compromisso do Congresso Nacional. Então, você já vê aí uma boa vontade do Congresso Nacional em aprovar os R$ 600. Ele disse que há pontos que são controvertidos e que serão objeto de debate na Câmara dos Deputados em relação ao tamanho, né, o valor desse espaço, e ao tempo de exceção desse teto de gastos e o questionamento sobre a melhor forma de âncora fiscal no Brasil. Mas toda essa discussão será feita com bastante zelo pelo Senado Federal e, segundo ele, o Senado dará solução a esse problema. Então, veremos, né? Lembrando que a gente tem aí mais ou menos 3 a 4 semanas de período ainda de trabalhos legislativos. É tempo suficiente, por enquanto, né? Porque você pode quebrar interstício, essas coisas, mas lembrem-se que você precisa 3/5, né, do Senado e da Câmara dos Deputados de votos dizendo sim a essa medida, seja ela qual for, né, já que é uma PEC, e 2 turnos, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Então, olha aí o Rodolfo. Obrigado, Rodolfo. Gostei muito da aula de sexta-feira, por mais programas assim. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Quero até falar que amanhã eu quero falar um pouquinho mais sobre Tesouro Direto com vocês. Vou dar algumas dicas, mas vamos falar com o Fabiano aqui, ele vai explicar um pouco melhor aí como é que a renda fixa pode ser um bom negócio para vocês também. Então, além dessa história aí sobre a PEC, que a gente continua vendo aí os desdobramentos durante a semana, parece que a PEC será apresentada formalmente ao Congresso, né? Vai entrar na pauta na quinta-feira, amanhã, portanto, mas ainda ninguém sabe muito bem o que será feito desse primeiro texto, que com certeza será modificado durante os caminhos que ele vai percorrer aí no Congresso Nacional. Lembrando o seguinte, para o Congresso, se você dá um waiver, né, uma licença de gastos por tempo indeterminado, né, para sempre, tira poder de barganha do Congresso. Então, eu acho que essa é uma medida provavelmente pouco provável. É mais provável que você tenha aí essa licença por 1 ano, ou por 4 anos, ou que você tenha que negociar o novo arcabouço, um novo teto, uma nova âncora fiscal, né, para dar um pouco mais de visibilidade, um pouco mais de confiabilidade no processo. Mas, como se não bastasse isso, ontem o nosso querido aí presidente do PL, o Valdemar de Costa Neto, apresentou uma representação ao TSE que diz que o Bolsonaro teve aí 51% dos votos no segundo turno. E aí, gente, eu quero até mostrar um negócio que eu não coloquei, deixa eu só colocar um gráfico aqui para vocês,
que é o seguinte. Pode deixar a matéria aí. Só estou pegando o gráfico aqui, eu já mostro para vocês. Então, pode baixar aí, Matheus, por favor. Então, o PL apresentou uma representação eleitoral para verificação extraordinária, na qual questiona o resultado do segundo turno da eleição presidencial. De acordo com o relatório apresentado ao TSE e obtido pelo antagonista, o presidente Jair Bolsonaro teria recebido 51,05% dos votos na disputa com Lula. Estratégia de questionamento da eleição pelo partido de Bolsonaro foi antecipada. Na semana passada, vocês sabem que a gente deu isso antes de todo mundo, na quarta ou quinta-feira, uma matéria aí do Cláudio Dantas. Os únicos votos que podem ser idoneamente considerados, diz o relatório, como válidos, porquanto auditáveis e fiscalizáveis na eleição geral referente ao segundo turno do pleito, são aqueles decorrentes das urnas modelo UE 2020. E aí pode baixar mais um pouquinho. O Valdemar disse que a intenção do pedido de verificação é contribuir para o fortalecimento da democracia no país. E aí o relatório técnico diz que haveria inconsistências graves e insanáveis de funcionamento de uma parte das urnas elétricas utilizadas em 2022. E aí vai para uma parte mais técnica, mas em poucas palavras, está dizendo que aquelas urnas lá não são confiáveis e que elas, inclusive trariam ou dariam acesso a que voto, né, dariam clareza, mostrariam qual foi o voto do eleitor, o que não é, como é que se diz? Não é aceitável, segundo esse relatório, tá bom? O Alexandre de Moraes, que é vocal aí contra essa conversa das urnas, tem sido bastante vocal e efetivo, né? Também respondeu logo em seguida. E aí, coisa de minutos, né? Você vê que estava pronta a resposta. Moraes dá 24 horas para a PL tratar de falhas de urnas também no primeiro turno das eleições. Pode baixar aí. A explicação do Alexandre é que é isso aqui, ó. As urnas eletrônicas apontadas na petição inicial foram utilizadas tanto no primeiro quanto no segundo turno das eleições de 2022. Assim, sob pena de indeferimento da inicial, né, não vão aceitar o pedido, deve o autor ou a autora aditar a petição, ou eu não sei por que escreve desse jeito, gente, sinceramente, deve adicionar ou deve somar à petição inicial o pedido que considere aí os 2 turnos das eleições. E aí, truco, né? Então, você trucou, o TSE trucou o Valdemar, porque no primeiro turno tem todas as eleições de boa parte da bancada do PL, boa parte não, toda a bancada do PL, essas urnas também contribuíram para isso, senadores, governadores, né, alguns eleitos aí no primeiro turno, e a representação, portanto, deveria, segundo o TSE, considerar os 2 turnos, já que a urna não seria confiável, ela não seria confiável nem no primeiro, nem no segundo turno, o que deixa a discussão um pouquinho mais acalorada. Vamos só mostrar esse gráfico aqui rapidinho, Matheus, que é o seguinte, ó, nessa hora aqui, ó, essa queda aqui, daqui mais ou menos em diante, vou circular aqui para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. É isso aqui, ó. Esse momento, meu Deus, esse momento aqui, ó. Poxa vida. Muito bem, o louco meu, quem sabe faz ao vivo, ó. Esse momento aqui, daqui até aqui embaixo, é justamente o momento que o Valdemar Costa Neto está apresentando esse relatório, está causando um tumultozinho, algumas pessoas, o mercado deu uma olhada meio, nossa senhora, e agora? Teremos uma anulação da eleição? Vai rever tudo? Como é que isso vai ser feito? E logo em seguida, com a resposta do Alexandre, o mercado meio que se recupera um pouco, até porque há uma crença aí de que não é interesse do PL rever o primeiro turno, tá? E aí isso poderia fazer com que esse relatório, na verdade, não mudasse absolutamente nada, mas vamos esperar o dia de hoje, porque a gente tem aí 24 horas
para o PL apresentar aditar e somar a essa denúncia as urnas utilizadas, a votação do primeiro turno. Então, considerar que as urnas não são confiáveis, tanto no primeiro quanto no segundo turno, e aí sim pedir a anulação desses votos, tanto para o primeiro quanto para o segundo turno, que pode mudar bastante aí o cenário eleitoral. Tá bom? Então, a gente vai ter que esperar, basicamente, esse dia para saber qual vai ser a saída. E eu imagino que o PL já tinha pensado nisso, obviamente, porque seria muito amadorismo não estar pronto para esse tipo de coisa aí por parte do Alexandre de Moraes.